Olá pessoal, saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, a pedido de um seguidor, irei expor qual o verdadeiro significado da expressão "a letra mata e o espírito vivifica". Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 3 ao 9. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Ao analisar o texto em seu contexto, já podemos perceber que o objetivo do apóstolo Paulo era fazer um contraste entre a antiga aliança ministrada por Moisés e registrada com letras em tábuas de pedra e a nova aliança ministrada pelos apóstolos e registrada com o Espírito de Deus nos corações dos cristãos. Já no versículo 3, Paulo faz referência ao Antigo Testamento, ao citar as tábuas de pedra, que sabemos que foi onde a lei foi entregue a Moisés. No início do versículo 6, ele se apresenta como um dos ministros do Novo Testamento e escreve que este Novo Testamento é diferente do Antigo, pois o Antigo é fundamentado nas letras da lei que nos condenam à morte eterna, isto é, a letra mata. Mas o novo é baseado nos frutos do Espírito Santo que nos santifica, ou seja, o Espírito vivifica. Para deixar mais evidente tal significado, o apóstolo chamou o ministério de Moisés de ministério da morte, no versículo 7. E escreveu, no versículo 9, que o ministério da justiça, que é o Novo Testamento, excederá a glória do ministério da condenação, que é o Antigo. Assim, está claro que quando o apóstolo dos gentios escreveu que a letra mata e o Espírito vivifica, ele estava comparando os efeitos dos dois testamentos, ou das duas alianças. A antiga aliança nos conduz à morte e a nova aliança dirige-nos para a vida eterna. Infelizmente, a expressão "a letra mata e o Espírito vivifica" foi, e pasmem, ainda é empregada para condenar o estudo de teologia. Pessoas mais simples em relação a conhecimentos acadêmicos e alguns pentecostais possuíam ou ainda possuem uma certa aversão pela teologia, preferindo experiências espirituais e revelações atribuídas ao Espírito Santo do que o conhecimento teológico. A aversão à teologia iniciou-se no século XIX, com a ascensão da teologia liberal nas faculdades e seminários da Europa e Estados Unidos, e que chegaram aos púlpitos de diversas igrejas históricas. A teologia liberal defendia que a inerrância bíblica, os milagres de Jesus, sua morte para pagar nossos pecados e sua ressurreição não eram doutrinas essenciais, mas o ser humano, com o exemplo de Cristo, educação e ação social, poderia criar uma ordem social ideal.
Muitos princípios caros aos cristãos foram relativizados pelos liberais, causando uma forte reação nos evangélicos chamados de fundamentalistas. A partir de então, muitas pessoas passaram a ter aversão ou olhar a teologia com maus olhos. A palavra de Deus, na maioria dos seus 66 livros, se não todos, enfatiza a necessidade de dedicar-se ao estudo da própria Escritura. A Josué, Deus falou: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." O Senhor Jesus disse aos fariseus: "Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus." O apóstolo Pedro escreveu: "Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém." É evidente que o estudo da Bíblia é estritamente necessário e uma das responsabilidades de todo cristão. Mas a leitura da Bíblia por si só pode gerar confusões e más interpretações, visto que as Escrituras foram escritas entre 1500 a.C. a 100 d.C., em grego, hebraico e aramaico, e em uma cultura bem diferente da nossa, apesar de algumas semelhanças. Portanto, o emprego de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, para justificar a aversão ao estudo teológico é uma deturpação grosseira e desonesta da palavra de Deus. E os estudos bíblicos, como também teológicos, são importantíssimos para não sermos enganados ou para aplicarmos a santa palavra de Deus em nosso dia a dia. Muito obrigado pelo seu tempo, nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.